Boa noite a todos. Bom, juntos mais uma vez. E eu quero adiantar uma coisa para vocês. Eu ainda sou jovem, tá? Estou chegando aos 34 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante esse mês de julho, a gente dedicou exclusivamente à oratória dos jovens, né? Dos jovens expositores ligados a mocidades espíritas. Tivemos 3 excelentes expositores nas semanas passadas e que com certeza não deixaram a desejar em hipótese nenhuma para aqueles que aqui viram e assistiram às suas palestras, com Rodrigo Salles, com Israel Júnior e com Dalton Santos. Foram 3 excelentes expositores, todos jovens, né? E que trouxeram para nós já uma larga experiência do movimento de mocidades espíritas no que diz respeito à parte da oratória. Então, eles ficaram muito felizes de terem conhecido o Apolo, de terem sido dadas essas oportunidades de eles exporem as lições, as informações da doutrina espírita e, claro, pediram encarecidamente que um dia pudessem voltar para o Apolo e com certeza nós vamos ceder a esse pedido e vamos também marcá-los novamente para novos trabalhos. E hoje teríamos mais um deles para poder encerrar esse nosso mês que é dedicado à juventude, sendo que por motivos de força maior, ele não vai poder estar conosco hoje, mas já estamos remarcando ele para outra ocasião, além do que outros jovens que também estão aí no prelo, né? Estão sendo já marcados aí para o mês de agosto, para o mês de setembro também. Então eu espero que vocês possam vir também nos próximos sábados para poderem assistir não só às palestras de alguns expositores já veteranos na doutrina espírita, mas também dessa juventude que está subentendida em algumas dessas datas até o mês de outubro. Vale a pena participar das próximas palestras. Então, bom, encerrando esse mês ligado à juventude espírita, embora dentre eles os que já expuseram aqui os temas, as palestras, eu seja o mais velho, mas ainda me considero jovem, estou aqui, para tentar substituí-los à altura, assim espero. Se não for à altura, pelo menos substituí-los na noite de hoje. E a temática de hoje é uma temática que suscita dúvidas, questionamentos, mas ao mesmo tempo é uma temática essencial dentro do que nós conceituamos como uma relação digna, uma relação saudável com aquele que cruza o nosso caminho e compartilha a mesma experiência reencarnatória. O perdão. O perdão liberta a alma da escravidão de si mesma. E é realmente uma autêntica escravidão interna, quando o indivíduo não cede ao seu orgulho e à sua vaidade e de alguma forma se liga de forma negativa ao rancor, à mágoa e todos os derivados da falta de perdão. Então é isso que vamos estudar hoje à noite. E a beleza da doutrina espírita é justamente essa, a de podermos dialogar sobre os acontecimentos da existência, sobre os fenômenos da vida, seja por uma ordem científica, seja pela ótica filosófica e principalmente pela ordem ético-moral. Já que sabemos que a doutrina espírita ela se compõe de ciência, filosofia e religião. Religião não no sentido dogmático, ritualístico da palavra, mas religião no sentido de lições, ensinamentos que nos ajudam a uma religação com Deus. E se há religação, é porque alguém um dia esteve ligado. Então pretende se religar. Então nós nunca fugimos da ligação divina, da lei divina, interpretada e aplicada no universo em que nós vivenciamos. O que acontece é que muitas vezes, pelo próprio egoísmo, vaidade, orgulho e outras mazelas morais, nós não identificamos essa lei divina em nós, essa lei divina no planeta em que estamos reencarnados. E por não identificarmos, nós acabamos tendo que nos ligar muito mais aos interesses da matéria do que propriamente falando aos objetivos do espírito que nós somos. Então a proposta da noite de hoje é tentarmos, por um viés mais ético e moral, entender o que é o perdão,
a importância da aplicação dele em nossas vidas e como, de fato, ele só nos trará consequências positivas, desde que ele seja legítimo e ele consiga ser executado, concretizado. Eu espero que as palavras que aqui forem ditas não sejam uma espécie de receita de bolo, em que a gente cita o ingrediente A, o B e o C, e no final das contas parece que a receita dá certo e está tudo resolvido. Não. O perdão é um dos impulsos mais difíceis de serem executados pela alma humana. Então, o perdão não é uma receita de bolo em que vamos taxar aqui os ingredientes e todo mundo aqui já vai saindo e por aí sabendo perdoar. Não, não é isso. Às vezes até quem fala se vê muitas vezes na contingência de sentir a dificuldade do perdão. Às vezes guarda mágoa, às vezes guarda um certo ressentimento, algum ranço de alguma atitude de um outro irmão, em que muitas vezes quem vos fala tem que parar 10 segundos para poder pensar no que é positivo, para filtrar aquilo que recebe e optar pela porta estreita, no dizer evangélico do Cristo, e não pela porta larga. Então, até para quem fala, para quem cita, para quem argumenta sobre o perdão, a sua prática também é um grande desafio íntimo. Mas estamos aqui justamente para isso, para tentar de alguma forma um dia fazer com que nessa balança divina, a balança, o prato da balança que simboliza a teoria, pese um pouco menos para que a balança da prática ela possa se sobressair. E daí então, com certeza, agirmos na vida com sabedoria, porque conhecimento é o acúmulo técnico de informações que as faculdades, que as ciências, que os estudos nos conferem. Sabedoria é quando eu aplico esse conhecimento, quando eu consigo fazer com que esse conhecimento repercuta em minha vida de uma forma que eu possa ser a cada dia melhor do que eu era nos dias anteriores. Aí sim, eu consigo aplicar esse meu conhecimento. Eu saio da teoria, eu teorizo menos, eu aplico mais. E daí eu vivo com sabedoria, com o correto discernimento do que é lícito, do que não é lícito, do que me convém e do que não me convém, de uma forma que eu possa ser aos outros um exemplo de probidade, um exemplo de atitude e vivência digna, seja uma referência para arrastar, através do exemplo, aqueles que porventura não estejam no mesmo grau evolutivo que eu. Claro, levante-se em consideração de estar realmente praticando aquilo que se teoriza. Quando não se pratica aquilo que se teoriza, aí os desafios são maiores, porque muito vai se cobrar aquele que mais se deu. Então, que o perdão não seja uma palavra vã, que o perdão durante essa noite não seja uma teoria muito bela para ser explanada, mas quase impossível de ser executada. Não, que possamos a cada dia treinar, mesmo se muitas vezes não consigamos esquecer, mas que pelo menos não desejemos o mal àquele que nos fez o mal, ou que nós conceituamos como um mal. Então vale a pena a gente entender um pouco sobre a proposta do perdão. Gostaria de relembrar a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes uma passagem do Livro dos Espíritos, muito conhecida, que geralmente é aquela pergunta ou aquela questão padrão, que qualquer uma pessoa que já está há um certo tempo estudando o Espiritismo já tem ela pelo menos decorada. Pode não ter aplicada, executada, mas decorada tem. É que nem a questão, por exemplo, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É que nem a questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. São perguntas padrões. 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir como modelo e guia? E nós sabemos a resposta, Jesus. São questões do Livro dos Espíritos, essa obra básica da doutrina espírita de 1019 perguntas e respostas dadas pela espiritualidade, são questões que nós já sabemos de forma até decoradas. Quiçá um dia possamos aplicá-las, mas nós já sabemos de forma decorada. Pois bem, uma delas também já está basicamente no final do livro, nas quase 100 ou 120 últimas questões do livro, que é justamente a questão 886. A questão 886, em que Allan Kardec ele pergunta à espiritualidade, aos espíritos amigos, nas reuniões que ele participava, sobre qual o sentido da real caridade. E é interessante porque
A espiritualidade que estava lá presente responde, através da mediunidade, que a caridade ela consiste em 3 vertentes, e uma delas é justamente o perdão. Então, qual é a resposta que todo mundo que já estuda um certo tempo essa obra conhece? Qual o sentido da real caridade? Aí a espiritualidade responde: a caridade consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias, e o terceiro elemento, no perdão das ofensas. Então vejamos que a espiritualidade coloca o perdão como um dos elementos da verdadeira caridade, de tal maneira que, se eu não estou propenso a perdoar, eu não executo na sua integridade a real caridade. E nós temos uns conceitos referentes à caridade que eles são muito ligados a questões sociológicas, econômicas, políticas. Há quem diga, por exemplo, que é uma pessoa muito caridosa porque não falta, através do próprio bolso, a cesta básica ou o provimento material no fim do mês. Então se acha já uma pessoa muito caridosa, porque está cumprindo com a sua parte, não está permitindo que pelo menos uma família por mês não passe fome. Ótimo, é uma atitude muito digna, é um impulso da alma muito nobre. Mas será que a caridade resume-se unicamente a esta ação? Outros dirão que caridade, e que é muito caridoso, porque de alguma forma não deseja o mal daquele seu irmão. Tá, tudo bem, é um impulso nobre, vale a pena ser executado, e quem dera todos se comportassem assim. Mas não deseja o mal ao irmão, mas se resume unicamente a isso e não estende a sua ação em uma espécie de benevolência ou mesmo de assistência quando aquele irmão que lhe fez o mal precisar das suas mãos. Então, a caridade se encontra até um limite, até uma certa circunstância, até mesmo muitas vezes por uma questão de instinto de sobrevivência. Às vezes aquele que nos quer o mal nos tenta a esse mal o tempo todo. Então é mais lógico fugir do perigo enquanto ele está à vista. É uma atitude que é desculpável, que é perdoável, porque faz parte do instinto de sobrevivência. Você não está ao lado daquele que você sabe que vai armar alguma trama para o seu fim ou para a sua infelicidade. Até então é algo desculpável. Mas será que a caridade é só isso? E daí outros dirão que são muito ou que são pouco caridosos porque tem muito materialmente a dar ou porque tem pouco e por isso mesmo não tem condições materiais para suprir a carência do outro. Mas daí faço novamente mais uma pergunta: será que a caridade consistiria unicamente na entrega material? E será que essa pessoa que não dispõe de recursos materiais para expandir a sua assistência não pode, de alguma forma, através de um pensamento, de um sentimento, de uma palavra, de um comportamento, exercer a caridade na sua real essência? O Espiritismo nos possibilita entender a caridade por esses diferentes vieses, e não unicamente por um certo lado, seja ele científico, filosófico ou religioso. Ele nos faz entender que a caridade é um impulso da alma que é múltiplo, que se manifesta através de múltiplas funções, através de múltiplos resultados, que muitas vezes você, por algum motivo, pode não ter a influência ou mesmo a capacidade de exercer a caridade através de um elemento, obrigado querido, através de um elemento, mas pode exercê-la através de outro. Então, a caridade tem essa função múltipla em sua vida, de você permitir e de se permitir, através de diversos elementos, seja um comportamento, um pensamento, uma palavra, poder ser útil a alguém. E esse alguém sentir a sua utilidade. Vale lembrar, por exemplo, a caridade nas palavras, nos pensamentos. Eu me lembro agora de Sócrates e suas 3 peneiras. Alguém aqui já ouviu falar da história das 3 peneiras do Sócrates? Sim ou não? Quando alguém ia perguntar ou ia dizer, falar de alguém para Sócrates, ele estabelecia 3 peneiras ou 3 filtros para escutar essa informação e dar a ela validade ou não. Quando alguém chegava perto do grande Sócrates e falava de outro alguém para ele, a primeira coisa que ele perguntava era o seguinte:
isso que você vai falar de alguém é bom? Aí a pessoa parava, refletia, não, é uma calúnia. Eu estou falando dos maus feitos daquela criatura. Isso não vai ser bom para a imagem dela, para a repercussão que a imagem dela pode trazer para a sociedade. Não, isso não é bom. Mas Sócrates, eu preciso lhe falar sobre isso, sobre tal criatura e a ação que ela empreendeu. Aí Sócrates, ele estabelecia o segundo filtro, ou a segunda peneira. O que tu vais falar para mim sobre tal pessoa é verdade? Olha, a primeira é, se é bom. A segunda é verdade? E daí a pessoa parava para pensar, não sei, já foi que falaram para mim. Terceirizaram a informação. E olha que naquela época já tinha fake news, bastante. Então terceirizaram fake news. Não tenho certeza se aquilo que eu digo sobre alguém corresponde realmente ao fato em si. Mas Sócrates, olha, eu preciso falar. Porque, veja, é uma informação muito importante que não pode passar despercebida. E tem a ver com fulano. E daí então, Sócrates exigia o terceiro filtro, ou a terceira peneira. O que tu vais falar sobre o outro é útil? Tem alguma utilidade? Vai ajudar aquela pessoa a repensar sobre o mal feito e se corrigir? Vai me ajudar a tomar como referência para não fazer aquilo que tu estás condenando no outro? Aí a pessoa pensa e diz, não, é uma fofoca de quinta categoria, não vai modificar a vida de absolutamente ninguém, vai até piorar, criar o sensacionalismo. Aí é quando Sócrates então diz, então essa informação para mim não é válida, ela não me importa, se ela não for boa, se ela não for uma verdade e se ela não for útil, ela não me importa. Isso é caridade. E alguém dirá, Sócrates filosofou demais, Sócrates talvez nunca, assim pelo menos historicamente, nunca tenha criado um grande projeto assistencial para ajudar milhares de criaturas, apenas teorizou. Mas nessa parte, no que diz respeito ao elemento moral, exerceu um ato de empatia com relação ao próximo, que talvez muitas vezes aquele que faz ostentação do que pratica não faz. Porque a caridade é múltipla, se manifesta de diversas formas, como já vos foi dito. Então é uma atitude caridosa, pensar no outro e eleger se o outro, se as informações que circundam a vida do outro, elas estão elencadas em informações úteis, boas ou verdadeiras. É um ótimo exercício de caridade. Portanto, quando a espiritualidade assim responde, que caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e a prática do perdão das ofensas, eles sabiam muito bem o porquê e o que estavam dizendo. Benevolência para com todos, a empatia, colocar-se no lugar do outro, entender as suas fragilidades, de alguma forma dizimar ou diminuir essas fragilidades através do serviço ao próximo. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é uma palavra que vem do latim antigo, que significa colocar doçura, indocere, colocar brandura, colocar calma, doçura na atitude do outro. Não é passar panos quentes, não é fingir que aquilo não foi feito ou que não está acontecendo, mas de alguma forma entender, orientar, sem julgar, colocando brandura, calma, pacificação em seus pensamentos, palavras e atitudes. Isso é indulgência. Indocere, implantar doçura, calma, brandura no trato com o outro e o perdão das ofensas. E Jesus, que vamos ler daqui a pouco, duas passagens bem interessantes sobre o perdão, Jesus ele explicitava o real sentido dessa palavra. Então, o perdão das ofensas, o perdoare. Perdoare também vem do latim e significa para doar, para entregar. Quando eu perdoo alguém, eu estou entregando para alguém a minha solicitude, o meu entendimento. Agora, obviamente, queridos, é fácil? Não. Lembrem que, por enquanto, nesses 50 e poucos minutos que ainda nos faltam, estamos apenas teorizando. Embora, se essa palavra servir para alguns de vocês, foi um ato caritativo. Mas estamos aqui apenas teorizando. O nosso compromisso é quando saímos daqui do Centro Espírita. Porque aqui existe até uma espécie de verniz social.
todos estão com o pensamento focado no Cristo, na espiritualidade maior. Os nossos problemas, deslizes, mazelas morais, durante algum tempo são deixadas em nossa casa, em nosso trabalho, na rua, porque aqui nos sintonizamos com um fluido, com uma energia ambiental que nos interpenetra, fazendo com que nosso pensamento ele se acalme, fazendo com que nosso pensamento ele se sintonize com o pensamento dos espíritos amigos. Então é muito fácil chegar aqui e dizer, poxa, agora sim, eu estou decidido, estou com forças íntimas para perdoar, para amar. Depois daquilo que o palestrante falou, agora sim eu entendi porque é que o indivíduo age da forma como agiu. E estou sim agora mais disposto a tentar entender o seu nível evolutivo, o seu conhecimento sobre a espiritualidade e perdoar. Mas daí quando saímos daqui, quando passam os 50 metros da famosa síndrome dos 50 metros, a gente volta a ser quem de fato nós somos. Com as bagagens positivas e negativas que nós construímos ao longo dos séculos, em várias encarnações. E daí o que acontece? Talvez tudo aquilo que Tiago falou na teoria vai ser muito pouco colocado em prática no nosso dia a dia. Inclusive pelo próprio expositor, que vai virar uma referência. Mas espera aí, você teoriza, mas eu vi você fazendo isso na rua outro dia. Cadê a prática? Então nós estamos dentro dessa conjuntura em que a teoria é muito fácil, mas a prática é um grande desafio. Porém, apesar de ser difícil, não é impossível. E essa prática está totalmente associada ao nosso grau de evolução, a forma como nós encaramos a vida, a forma como nós entendemos a nossa missão e o nosso papel aqui nessa existência física. Vale lembrar isso daí. Então, é o perdão das ofensas. Porém, esse perdão, quando executado, ele traz consequências. A falta dele traz consequências negativas para a nossa vida, mas antes das consequências, eu gostaria de frisar para cada um dos irmãos aqui presentes, os visíveis e os invisíveis, gostaria de frisar sobre quais os caminhos de quem executa uma ação que se julga condenável tem que exercer para se auto-perdoar. E quais os caminhos aquele que é lesado pela atitude de outro alguém tem que empreender para perdoar. Repito, esses caminhos não são uma receita de bolo, ingredientes que o resultado final dá uma excelente receita, um excelente alimento. Não, são passos que devem ser executados, mas muitas vezes não são. E não devemos nos condenar por sua não prática, porque nós também temos que respeitar o nosso próprio tempo espiritual, para entendimento daquilo que nos acontece. Então não é nenhuma receita de bolo, mas são alguns passos que a psicologia, que a própria ciência espírita determinam para que de fato alguém esteja predisposto a passar por cima do próprio orgulho, ceder do próprio interesse para estar em harmonia com alguém, mesmo que esse alguém tenha feito ou executado uma ação que você julga não benéfica para você. Então vamos aqui ver alguns passos e eu espero que cada um desses passos sejam de alguma forma viabilizados por cada um de vocês. Espero que o que eu falar aqui basicamente não sirva para vocês, porque vocês já executam. Ensinem para aqueles que estão do lado de fora e que não agem da forma como vocês agem, porque eu sei que aqui todo mundo perdoa incondicionalmente, sem exigir sequer o mínimo de gratidão da parte do outro. Assim espero. Afinal de contas, estamos teorizando o Espiritismo e daí então estamos nos esforçando para a sua prática. Então, como eu sei que a maioria aqui massiva executa, ensinem aqueles que estão do lado de fora que não executam. Tá ok, gente? Sim ou não? Todo mundo aqui executa. Na hora que alguém pisa no calo de cada um de vocês, inclusive no meu calo, a gente pensa 10 vezes antes de proferir uma palavra não bem empregada, um sentimento ou um pensamento não bem estruturado. Assim espero. Ensinem a quem não sabe fazer. Mas, se houver alguns de nós que porventura ainda sinta essa dificuldade, vamos lá para os passos, primeiramente de quem necessita perdoar. Nos diz a psicologia, os diversos livros e a própria Joana de Ângeles, Espírito Amigo,
que é mentor espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, nos diz, Joana de Anjos diz que o primeiro impulso para que você possa se aproximar desse perdão que tanto teorizamos, mas pouco praticamos, é entender o nível espiritual da criatura que convive contigo. Imaginemos nós, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo bastante popular e comum, vamos ao exemplo do casamento. Nós sabemos pela ótica espírita que o real casamento é uma sintonia de almas que não estão juntas por acaso, que se reencontram ou para consolidar compromissos incompletos, deixados ao longo dos caminhos, ou reencontro de espíritos que têm dívidas um para com o outro e precisam, através de um matrimônio, estreitar esses laços físicos, se compreenderem para poderem evoluir. Então a gente sabe também, pela doutrina espírita, que há vários tipos de casamento dentro de uma ótica espiritual, que existe o casamento meramente acidental, é o casamento interesseiro. Eles não se conheciam antes, se juntaram naquela atual existência unicamente por interesses de ordem material. Não há ligação verdadeira entre eles. São os casamentos acidentais. Nós sabemos pela ótica da doutrina espírita que existe o casamento sacrificial. O que é o casamento sacrificial? É aquele que um dos cônjuges é um ser mais evoluído que o outro e se junta àquele para tentar de alguma forma ajudá-lo nas suas mazelas, nas suas imperfeições, orientá-lo, reconduzi-lo ao caminho do bem. Muitas vezes porque esse que não está no caminho do bem o está devido à sua própria influência do passado. Então ele vem para se reajustar. À medida que ele ajuda aquele que é mais atrasado, ele se ajuda quitando dívidas pessoais com aquele que está com ele. É o casamento sacrificial. Então é aquela criatura que você julga uma santa ou um santo, compreensivo, tolerante, enquanto que o outro é aquela criatura quase que totalmente desequilibrada. E parece que existe um imã em que aquela pessoa se diz, não, eu não posso abandonar fulano, porque ele precisa de mim. Claro que, abrindo aqui, aspas, parênteses, colchetes, o que quiserem abrir. Isso não significa que tenha que haver anuência da parte de um aos deslizes do outro. O outro apronta à vontade e o indivíduo fica de braços cruzados porque vai esperar que um dia ele mude. Até nós lembramos de um caso de um atendimento fraterno que não foi aqui em Bezerros, mas foi um atendimento fraterno numa casa espírita em que a moça chegou desesperada porque ela era espírita, tinha conhecimento sobre a questão dos casamentos, do porquê das uniões conjugais aqui na Terra, mas ela ficava muito preocupada, porque ela amava o seu companheiro, mas o companheiro era totalmente bruto com ela. Então ela chegou perto do atendente fraterno e perguntou, amigo, veja, eu quero uma orientação. Meu marido me espanca quase todos os dias. Meu marido me humilha, tudo que eu faço ele coloca ou para trás ou para baixo, ele não reconhece os meus potenciais e já tentou me matar 2 vezes. Irmão, o que você me orienta que eu faça? A resposta dele foi simples e objetiva. Minha filha, corra enquanto é tempo. Vai embora. Suma, porque senão você vai morrer. E ela estava esperando o quê? Que ele dissesse, não, é um irmão doente. Precisa da sua orientação, do seu amor. Fique com ele. Leve vários socos e pontapés, né, no corpo. Corra o risco de ser assassinada, desde que você não o abandone. Não é assim, né? Obviamente ela não pode guardar de nenhuma forma nenhum tipo de sentimento de vingança. E quando ele de fato abrir as portas para um real arrependimento, ela não poderá fechar as portas para ele jamais. Isso é caridade. Mas sede mansos como as pombas e prudente como as serpentes, já dizia o Cristo. Então ele disse, minha filha, fuja enquanto é tempo, ele vai te matar. E daí não tem mais ninguém caridoso para ajudá-lo. Então, que a gente fique bem claro nisso, né, que esses casamentos sacrificiais são a ajuda de um espírito para com o outro, mas sem nenhum tipo de conivência com o mal que deve ser perpetuado. Obviamente não. E em seus casos mais raros, são a minoria, existem os casamentos missionários. 2 seres aqui na Terra, que são na verdade espíritos encarnados de grande luz, altamente superiores, e que vêm juntos
para que, através do matrimônio, possam de alguma forma casar suas missões, seus interesses e prosseguirem em uma grande obra para a humanidade. Joana de Ângeles afirma: 95% dos casamentos são estabelecidos por espíritos que se conheciam anteriormente, totalmente endividados um com o outro. Ou são sacrificiais, ou são casamentos kármicos, ou são casamentos acidentais. Totalmente endividados. Vêm para reajuste através do amor, não através da dor. Porque misericórdia eu quero e não sacrifício, já dizia o Mestre Jesus. Então, o perdão no casamento. Então, imaginemos nós a quantidade de situações, de experiências em que o uso do entendimento, do nível evolutivo do outro, deve ser feito. Conviver com uma pessoa quase que 24 horas por dia, que pensa diferente de você, que tem até objetivos existenciais diferenciados. Alguns objetivos são padrões, são mútuos, mas cada um também tem os seus objetivos diferenciados. Um quer seguir tal carreira, outro quer seguir tal projeto. Um pensa sobre uma situação de forma totalmente distinta do outro e tem que encontrar um denominador comum que satisfaça as partes de uma forma que a relação continue harmônica. E isso aqui, estamos falando na experiência de quase 2 anos de casado. E quem está há 20, 30, 40, 50 anos de casado? A quantidade de experiências que de alguma forma nos ensinam a tentar entender o outro não sobre o nosso viés. Tentar entender o outro como uma criatura individual, que tem os seus princípios morais estabelecidos e que tem o seu passado evolutivo diferenciado do meu, não exigindo que ele seja moldado de acordo com os padrões que eu estabeleci para ele, e sim que ele se auto-execute e seja quem de fato ele é. Chico Xavier dizia, em certa ocasião, que ele dava a outra criatura o direito dela ser quem ela bem entende, e a ele o dever dele ser quem ele tem que ser. O problema é que nós podemos até pensar nisso, mas o outro também não pensa igual. Mas, numa ótica geral, mais espiritual da questão, nós temos que deixar o outro ser da forma como o outro bem entende, aparando as arestas através de uma orientação e não de uma condenação, através de uma conversa, de um diálogo fraterno, pesando, colocando os pingos nos is, pesando os prós e contras, para que se chegue a um senso comum, mas sem jamais ter o intuito de exigir do outro que ele seja da forma ou do padrão que eu estabeleci para ele. Até porque nós olhamos o outro de acordo com a ótica das nossas experiências pessoais, de acordo com os valores que nós mesmos construímos e alimentamos ao longo da vida. Um valor cultural familiar, o valor do passado, quem eu fui nas encarnações passadas. Então, entender o outro seria um primeiro passo para que eu, de alguma forma, tente interpretar o porquê o outro agiu de uma forma que eu acho censurável. Entender o nível evolutivo da criatura que convive conosco. É o primeiro passo. Quem dera se todos nós conseguíssemos praticar isso dia após dia, para cada palavra não empregada, para cada sentimento não bem emitido. Seria interessante, seria essencial, mas a maioria de nós ainda não conseguimos olhar o outro sob esse prisma. A gente olha o outro de acordo com nossas convenções, de acordo com os interesses que nos convencionam. E daí a gente se decepciona. Vale sempre lembrar também da moça totalmente chorosa, que estava triste e depressiva porque ela se desiludiu. Aí foi quando o rapaz, também atendente fraterno, chegou para ela e disse: minha querida, agradeça a Deus, porque se você se desiludiu é porque você estava iludida. Então, se você se desiludiu, acabou a ilusão. Isso é um presente para você. Ela disse, no final das contas, que ela queria ouvir outra conversa. Ela queria realmente acreditar que ainda estava iludida, formulando ou projetando uma imagem falsa daquela a quem ela depositou tantas expectativas. Mas se ela se desiludiu, é porque acabou a ilusão. Então é um grande presente. Agradeça, levante as mãos para o céu, a não ser que se queira, por conveniência afetiva, permanecer iludido. O segundo passo
para o perdão seria, se o primeiro é entender o nível que o outro está, o segundo passo seria entender as circunstâncias, até mesmo ambientais, que favoreceram ou de alguma forma influenciaram o indivíduo a agir da forma como ele age. Porque alguém dirá, o homem não é fruto do meio, nos diz a doutrina espírita, de que nós somos herdeiros de nós mesmos. O homem, moralmente, não é fruto do meio. Aí eu abro um pequeno parênteses. Depende. Para o ser evoluído, para a criatura espiritualizada, que já consegue domar as suas más tendências, o meio, de alguma forma, pode até não influenciar, e muito menos determinar. Mas para a criatura que já alimenta tendências negativas, o meio, sim, será um forte estímulo. Mas, repitamos sempre, não determinará a atitude da criatura, porque isso dependerá do seu livre-arbítrio, mas de alguma forma influenciará a tendência que está lá escondida. Então, obviamente, um ser que tem mentalidade criminosa, vivendo em ambiente totalmente criminoso e indisposto para as condições morais, terá sim essa sua tentação interna multiplicada. Será muito mais difícil para ele seguir o bom caminho. Ao contrário daquele que já tem uma boa tendência, consegue sobressair essas boas tendências, mesmo diante de ambientes tão adversos. Mas para aquele que ainda as tem, um ambiente influencia. E isso foi feito, isso foi estabelecido na sua vida para o seu bem. Ora, se na minha dificuldade é a impaciência, eu tenho que conviver com situações, com ambientes ou com pessoas que de alguma forma reforcem ou testem a minha paciência, para ver se eu consigo vencer a impaciência que me acomete. Então, muitos espíritos, antes de reencarnar, posso incluir alguns de nós, muitas vezes podemos escolher justamente aquilo que mais influencia o nosso erro. Porque é lá, é naquele ambiente, é naquela circunstância que vamos lutar contra aquela tendência, contra aquela imperfeição. Ser bom no bom é muito fácil. Ser bom no ruim é desafiador. Ser bom naquilo que nos desafia é a grande questão. Então, entender o ambiente, as circunstâncias. Quando eu falo ambiente, não é também unicamente um ambiente físico, não. É o próprio ambiente moral da criatura. Obviamente, alguém que sempre foi criado e tratado com desamor não pode ter a justificativa de ser também uma alma impiedosa porque nunca recebeu piedade. Isso não é desculpa. Isso não é justificativa. Mas é evidente e vale a pena lembrar que os conceitos morais que são dados e doados pelos nossos pais, pelos evangelizadores, seja no centro espírita, ou os encontros religiosos nas igrejas, pelo próprio ambiente que nós vivemos e pela própria vida, irão, de alguma forma, repassar para nós valores que devem ser substancializados, devem ser ampliados, valores positivos, para tomarmos como referência e agirmos através de um bom proceder. Mas muitas vezes, ambientes hostis podem trazer para nós valores negativos que devem ser para nós uma espécie de mola propulsora para a nossa evolução. Ou seja, aquilo que é negativo, eu filtro, aprendo com a sua experiência, descarto o que não me convém e ajo de uma forma diferenciada. Então, o ambiente que eu vivo também pode, de alguma forma, influenciar alguém na execução de uma atitude, lembrando que a sua tendência será o primeiro aval. O que ela alimenta moralmente será a primeira condição para que ela exerça uma atitude negativa, exerça um crime, uma atitude equivocada. Mas onde ela está inserida pode de alguma forma ser desafiadora para ela. Então temos que entender o que levou aquela criatura a agir daquela forma. Seria algo que faz realmente parte da essência dela? Seria algo que foi influenciado pelas próprias experiências negativas que ela passou e que ela não conseguiu administrar, assimilar? Será que não é o fruto também de algo cultural? Ela foi culturalmente ensinada a admitir ou achar que aquele tipo de conduta seria a mais digna, a mais viável para uma situação? Dificilmente a gente faz isso. Quando alguém pisa em nossos calos, as frases já estão prontas. Quais são as frases ou palavras prontas? Descendo bem, de uma forma esdrúxula, é um canalha, é um calhorda, é um safado, é um João Ninguém. Quando pisam em nosso calo,
já temos as definições pré-estabelecidas. É alguém que não presta, porque não agiu bem para comigo. E a psicologia diz o seguinte: por que é que você é tão superior a tal ponto que você não exige que ninguém na face da terra deixe de gostar de você? Todos têm a obrigação e o direito de te amar. Todos têm a obrigação e o direito de não te fazer nenhum mal. E que obrigação você está tendo para com o outro? A mesma solicitude que você exige do outro para com você é a mesma que você está praticando para com o outro? Já parou para pensar nisso? A psicologia nos diz isso. Seríamos tão superiores a tal ponto de que não merecíamos ser feridos? Ora, se o Cristo não tinha nada a dever, era espírito puro, encarnou aqui na terra para justamente dividir a humanidade e trazer novas lições da lei de Deus, e não abriu mão de passar pelas condições que ele passou, e não abriu mão de dar ao outro a liberdade de não amá-lo, por que é que nós, que somos espiritualmente inferiores, pelo menos ainda no atual estágio evolutivo, temos que exigir do outro que o outro sempre faça aquilo que a gente quer? O compromisso é nosso, fazer ao outro aquilo que quereríamos que fosse feito para conosco, independente se o outro responde à altura dentro dessa mesma conceituação. É fácil? Não. É difícil? É. A teoria que eu estou disseminando para cada um de vocês é uma teoria bastante fácil de ser estudada e de ser repassada? Sim. Essa teoria está me ajudando a conter os meus impulsos? Está. Estou conseguindo conter os mesmos? Aí já é outra questão. Às vezes sim, às vezes não. Talvez num dia que eu esteja de bom humor, eu queira, de acordo com a própria música, né, do poeta Zé Cabaleiro, beijar até o português da padaria. Mas acontece que se eu não tiver um dia de bom humor, se eu tiver com minha vibração bastante baixa, talvez essas teorias sejam também palavras vãs. E espero que não as seja. Até para que nós que divulgamos a doutrina espírita possamos ser referência para animar, influenciar o outro a agir. Porque se um teoriza e pratica, então é porque é possível. Então, se ele está teorizando, está praticando, eu que estou ouvindo essa teoria, tenho como compromisso executá-la. É desafiador, não é fácil. Por isso estamos aqui na Terra. O terceiro passo seria a desculpa. E o que é a desculpa? Se nós formos olhar a construção, a etimologia da palavra, a gente vai identificar que desculpa seria destituir da culpa, retirar a culpa. Atenção, o que isso significa? Quando eu desculpo alguém, eu estou destituindo esse alguém da culpa do ato que ele cometeu. Isso não exime, isso não derruba, não tira a responsabilidade do ato praticado. Aquele que agiu de forma equivocada, pela lei de ação e reação, terá que reajustar-se, independente da minha desculpa ou não. Terá que reajustar-se. Porque os caminhos para consertar um erro são justamente o quê? O remorso, o arrependimento, a provação e a consequente reparação. Não adianta apenas sentir o remorso e arrepender-se. Tem que reparar o mal feito. E isso para a doutrina espírita. Então, aquele que faz o ato negativo não está eximido da responsabilidade de consertar, de reajustar. Mas aquele que o sofreu está se colocando numa posição de ceder ao orgulho pessoal, a tal ponto que para ele o outro não terá a obrigação de reajustar-se. Então ele está destituindo o outro da culpa que ele inicialmente queria perpetrar. Isso daí é desculpar. Então, quando o indivíduo desculpa, já está eximindo o outro da responsabilidade ou da exigência de ter que reajustar-se ou pedir perdão pelo ato, mesmo que o outro ainda esteja vinculado ao ato negativo. Se nós, aqui na Terra, tivéssemos a capacidade de desculpar, já seria um grande avanço. Talvez a mágoa ainda existisse, talvez a inaceitação do ato também ainda existisse, mas de alguma forma você estava dando ao outro o direito do outro ser quem ele é, com seus acertos e com seus erros. Se todos nós, pelo menos, desculpássemos, já era um grande avanço. Mas a última fase do perdão, essa sim é para os nobres, é para as almas elevadas, como vocês, por exemplo. Não é isso? Sabe qual é a última fase? O esquecimento total da ofensa executada.
E quando se fala esquecimento total, é esquecimento total no sentido moral da questão, não é no sentido psicológico. Todas as lembranças que nós vivenciamos ficam arquivadas em nosso inconsciente. Então é impossível, no mundo espiritual, quando acessarmos esse arquivo, não relembrarmos das experiências positivas e negativas que nós sofremos aqui na Terra. Isso é impossível. Aquele que não lembra está em um estado de perturbação psicológica e moral. Então, obviamente, não é esse sentido de esquecimento que estamos aqui falando. Estamos falando no sentido moral da questão. Ou seja, de que aquilo não terá mais para você o peso de importância que você dava àquilo. Que aquilo virou apenas uma experiência, um aprendizado longínquo, que te ajudou a ser uma pessoa melhor, mas que aquilo não influencia mais o seu estado psíquico, o seu estado moral, o seu estado íntimo. Isso seria o esquecimento. Os grandes espíritos luminares que vieram aqui para a Terra também relembram as suas experiências negativas. Jesus relembrou de cada tortura que ele sofreu. Aqueles que sofreram algo pelas mãos dos outros, mas que hoje são pessoas evoluídas, ainda relembram das experiências negativas, mas talvez aquelas experiências não tenham mais prioridade em seus pensamentos. Porque quando você não esquece o inimigo, você dorme com ele, você escova os dentes com ele, você almoça com ele, você vai para o trabalho com ele, você vive com ele. E, num sentido espiritual, inclusive literalmente, pela lei da atração entre seres humanos e espíritos. Se o espírito que fez o ato não se auto-perdoou e você não o perdoou, existe a ligação obsessiva entre encarnados e desencarnados. Ele vai te acompanhar por todo local que você transitar, porque você o atrai através do pensamento, o atrai através do sentimento. Então, aí são os 4 passos. Entender o nível do outro, entender a conjuntura, a ambientação no qual aquela ocorrência aconteceu, destituir o outro da exigência de um reajuste, porque você está destituindo a culpa, desculpando, e, mais posteriormente, o esquecimento da ofensa. Ou seja, aquilo não mais influencia a tua vida de uma forma negativa. Tu não colocas mais aquilo como uma prioridade a ser reajustada. Esses caminhos são muito difíceis. Passo a passo para isso requer muitas vezes várias encarnações. Da parte de quem faz o ato tresloucado, o auto-perdão deve ser o primeiro caminho para uma auto-reforma. Esse auto-perdão também não é colocar panos quentes em cada tudo que se faça. Não. É você ter a consciência de que toda ação gera uma reação, de que você vai ser o senhor das suas próprias ações, mas escravo das consequências que elas produzem. É ter a consciência de que se você está errando, você deve de alguma forma diminuir essas imperfeições que ainda habitam em você, mudando de atitude, mudando de padrão mental. Essas são questões que aquele que age deve ter como pautas em suas vidas. Então, o primeiro passo para quem erra seria mapear as suas fragilidades. Augusto Cury, em suas diversas obras que tratam sobre a gestão da emoção, ele diz isso. Que tal se nós fizéssemos uma mesa redonda com as nossas imperfeições? Que tal se a gente sentasse com o orgulho, com o egoísmo, com a inveja, com a ambição e dialogasse com elas? E perguntasse, por que é que você está em minha vida? Que nível de permissão eu te dou para que você esteja na minha existência? Me fazendo agir de uma forma que não é concreta, que não é digna. Mapear as suas fragilidades. Entender onde você erra mais. Onde você precisa reformular-se. Mapear as fragilidades. Seria interessante. A gente não faz isso. A gente quer esconder, através de máscaras, quem realmente somos. Então colocamos as fragilidades para debaixo do tapete. É contra o nosso orgulho identificar fraquezas morais. Então a gente não gosta disso. A gente prefere o quê? Colocar para debaixo do tapete. Quando na verdade deveríamos mapear, não como uma autopunição, não. Mapear as fragilidades. Realmente ver o que ainda te falta para que você cresça em evolução e lutar contra aquela má tendência. Lutar contra aquela imperfeição. Esse seria um passo para quem erra.
E, obviamente, depois que você mapeia as suas fragilidades, o próximo passo é mudar. A mudança de atitude. Fazer justamente o contrário daquilo que tu sempre empreendias a cada dia. E fazer disso um hábito. Mesmo que de início a mudança seja meio que através de um estereótipo. Eu preciso mudar porque agora eu estou dentro de um centro ou de uma igreja. Eles ficam o tempo todo dizendo que eu tenho que mudar porque as imperfeições nos trazem infelicidade. Então eu vou mudar. Eu hoje vou tentar ser menos ciumento, menos irado. Hoje vou tentar ser menos egoísta. De início, pode ser até que a coisa seja protocolar. Você o faça para dar uma espécie de convenção à sociedade e até a você mesmo de que você está se esforçando. Mas chega um momento em que isso vira tão gradativo em sua vida, tão peculiar, que antes você agia mais como interesse convencional e daí passa a identificar que aquela mudança está te trazendo coisas positivas. Que as pessoas estão identificando isso. Que você está vendo pela lei da atração que o universo está conspirando ao seu favor. E daí então você passa a ver que aquilo é realmente mais lógico, mais conveniente para você. E passa a assumir a bandeira e a postura do bem, não mais como uma forma protocolar, para dar uma satisfação à sociedade, mas sim de uma forma natural, porque aquilo está ali fazendo o bem, porque aquilo está mudando o seu panorama interior. E obviamente a reparação. Se eu não consigo me reunir novamente com aquele a quem eu agi de uma forma imprecisa, que eu pelo menos tenha força de mudar intimamente, para que um dia aquele que me veja a minha mudança de atitude e de alguma forma tenha a coragem de dar a iniciativa e dizer: rapaz, tu está mudado isso, tu era assim, hoje está desse jeito. O que foi que aconteceu contigo? O que foi que aconteceu contigo já é um recurso psicológico daquele que está ao seu lado, que está lhe dizendo: estou reconhecendo em você que você não era mais da forma como você era. Isso significa uma volta de relação? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do nível de desprendimento de ambos. Mas isso significa que você passou a agir de uma forma diferenciada, que você passou a ser uma nova versão de você mesmo. Então, para quem erra, seria mapear as fragilidades, identificar o erro, consertando-o, mudando de atitude e reparando. Se não se repara numa única existência, porque pode não haver tempo, se repara em várias existências, porque as reencarnações são solidárias. Elas se completam, elas se enxertam. O progresso da encarnação atual é um enxerto dos progressos anteriores. Aquilo que eu já obtive de progresso anteriormente está me ajudando a, de alguma forma, agir na existência atual com esses valores, e o que eu estiver fazendo agora é uma ampliação dos valores que eu já construí. As reencarnações são solidárias. O progresso estaciona ou vai adiante, jamais regride. Regressão não seria progresso. Enfim, para finalizarmos esse nosso momento tão único, Jesus foi um grande exemplo desse perdão. Porque, de alguma forma, em suas experiências reencarnatórias, ele soube identificar e mapear as fragilidades das criaturas que com ele conviveram. Sabemos nós que, durante alguns momentos da existência do Cristo, ele foi um grande psicoterapeuta, porque ele ensinou pelo entendimento e não pela condenação. Sabemos que, em certos momentos, o Cristo ele foi um grande médico, porque ele não só curou corpos, mas curou almas. E o corpo é uma repercussão das produções da alma, do espírito que nele está encarnado. Quando ele curava almas, tua fé te salvou. Ele curava corpos de uma forma gradativa, de uma forma de consequência. Então, o Cristo assumiu diversas funções sem nunca ter entrado em nenhum tipo de academia, porque ele era um espírito pleno. Tinha em sua plenitude o entendimento dos próprios potenciais. Nós temos esse potencial. Nós temos latentes, em potencial, as mesmas virtudes que o Cristo tinha já em expansão. A diferença é que o Cristo reconheceu a sua luz interna e a expandiu. Nós temos essa luz e muitas vezes deixamos que as sombras da nossa personalidade as encubram. Então o que acontece? O Cristo exemplificou.
Talvez a sua mensagem hoje seja extremamente forte e objetiva, porque ele não só teorizou, mas ele exemplificou. O Cristo ensinou a medicina psicossomática, que é a medicina que estabelece que todo o corpo é fruto e produção da alma, e que uma alma sã produz um corpo são. A medicina psicossomática, psique, mente, soma, corpo, assim estabelece que quem ama adoece menos. Ou se o adoece, recebe elementos orgânicos que conferem imunidade a essa doença, fazendo com que ela possa suportar as dores e provações físicas com estoicismo, com altruísmo, com amor, com força interior. O Cristo nos ensinou em diversas situações, nos ensinou os padrões básicos da cura integral da alma, através da modificação anterior, através da luta constante contra as próprias imperfeições. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, já nos dissera, na questão 685, no comentário da questão 685 de O Livro dos Espíritos, que a educação consiste na arte de formar caráteres. E o que é o caráter? O conjunto dos hábitos adquiridos. Quando você reformula hábitos, você reformula o seu caráter, a sua característica permanente em você, e faz com que você adquira a educação moral, não a que é exposta nos livros moralistas, mas sim a que consiste na arte de modificar, reformular hábitos adquiridos e enraizados em nós durante milênios e milênios em que estamos estagiando aqui na Terra. Mas, se não der ainda, de acordo com o nosso nível evolutivo, chegarmos ainda aos pés morais de Jesus, que sejamos aqui firmes e fortes para lutar constantemente contra o maior inimigo que existe, que não é o espírito obsessor, que não é aquele que me quer o mal que está aqui na Terra, e sim a mim mesmo, que sou muitas vezes aquele que boicota a própria evolução, que entende o que precisa fazer para modificar e não o faz, porque fazer para modificar é a porta estreita, requer sacrifício. Agir da forma mais conveniente é a porta larga, exige uma série de facilidades. Portanto, queridos amigos, que fiquemos com essa mensagem aqui, de que o perdão realmente liberta a alma da escravidão de si mesma, da escravidão das suas mazelas, da escravidão da dor que ela mesma engendrou para si mesma através das suas ações, e para que, a partir disso, possamos ter a certeza que, embora não cheguemos ainda aos pés morais de Jesus, possamos dizer sim para nós mesmos que não mais sejamos os únicos aqui na terra que diremos: embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não, nós também iremos ensinar isso. Chegará um momento em que não será mais Jesus unicamente que pôde ter dito: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós também diremos isso um dia. Chegará um tempo em que não mais o próprio Cristo unicamente pôde ter dito: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz se entregue ao oficial de justiça e te coloque na prisão, porque de lá não sairás enquanto não houveres pago até o último ceitil. E no dia, quando nós disciplinarmos nossos pensamentos, palavras e atitudes, e o perdão não for mais uma teoria vã, mas uma constante em nossas vidas, teremos a certeza que não terá sido mais unicamente Jesus que terá dito: tende ânimos, eu venci o mundo. Nós também diremos isso: eu venci o mundo em que eu estou inserido através da luta contra o meu próprio mundo interior. Mundo esse ainda eivado de imperfeições, eivado de injustiças morais, que eu mesmo as produzi, mas que eu terei a certeza de que, assim como o nosso destino está irrevogavelmente fixado através da nossa própria construção interna, teremos então a absoluta certeza de que o poder está em nossas mãos, a lei está em Deus, Ele a aplicou e nós nos enquadramos a ela, sendo felizes ou infelizes, de acordo com os resultados, bem ou mal administrados. Paz e luz a todos, que o perdão se faça presente a partir de agora, se não conseguimos ainda executá-lo, que pelo menos tentemos entendê-lo e um dia nos esforçarmos para dias melhores. Paz e luz a todos, Jesus em nossos pensamentos,
Kardec como nossa referência, o amor e a evolução. Ontem, hoje e para todo o sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, finalizamos então esse nosso encontro com mais uma prece. Essa prece para a gente agradecer a Deus e a espiritualidade cada benefício que a doutrina espírita nos oferece de forma gratuita, sem exigir absolutamente nada de nós. E possamos voltar para os nossos lares com essa consciência do que devemos fazer para que nossos dias sejam melhores. Então a gente vai encerrar esse nosso momento com nossa prece, agradecendo a Deus e a espiritualidade por mais essa sublime oportunidade. Senhor Jesus, amado mestre e querido amigo, em teu nome damos por encerrado esse encontro de luz e de harmonia, na certeza de que os nossos projetos existenciais ainda estão por ser concluídos. Na certeza de que temos em nossas mãos todos os elementos detentores da felicidade que nós buscamos. Na certeza de que cada palavra que aqui foi dita e que foi repassada através do intermediário da noite possa, de alguma forma, ecoar em nossas mentes e em nossos corações. E ecoando em nossas mentes e em nossos corações, possa fazer com que os ambientes espirituais e físicos que nós estabelecemos experiências sejam, de alguma forma, repercutidos por essa energia positiva, por essa energia salutar que nós construímos em volta de nós mesmos. Obrigado, espiritualidade querida, em especial nossos mentores, responsáveis pelo nosso trabalho da oratória, por termos sido, ou pelo menos por termos tentado, nos aproximar o máximo possível da fidelidade aos princípios da doutrina espírita. Esperamos que essas palavras sirvam primeiramente para nós mesmos, porque somos os primeiros a ouvir a própria emissão de voz que nós produzimos. Que possamos voltar para os nossos lares. E que isso não seja uma frase clichê, seja uma realidade. Que nós possamos voltar para os nossos lares, encostar nossas frontes em nossos travesseiros, em nossos leitos, entender a proposta que aqui foi repassada e nas próximas horas, no novo raiar do dia, possamos nos esforçar. Não temos a garantia de executar, mas nos esforçar em colocar em prática cada lição imortal que aqui foi repassada. E que, nas próximas quartas, quintas ou sábados, possamos estar juntos aqui novamente para ouvir mais uma lição e abraçar a casa e a causa espíritas, para que o Espiritismo adentre em cada um de nós e possamos ser reconhecidos em qualquer local que nós possamos transitar. Paz e luz a todos, que Deus nos abençoe, voltemos aos nossos lares na divina paz. Que assim seja. Obrigado pela presença, a todos uma boa noite.